E aí, meus queridos, nossa, e aí, bem-vindos ao podcast Matheus Ramos Pro. Caraca, esse podcast ele ficou acho que mais de uma semana sem gravação. Correria do dia a dia, acabei deixando falhar, mas o mais importante projeto eu não deixei falhar, que foi o que está sendo, na verdade, o Bíblia em 365. Hoje foi o episódio, se eu não me engano, 53 e não falhou, graças a Deus até hoje não falhou. E estamos indo junto aí, né? Mas hoje tem um episódio para vocês e eu tô prometendo aqui, fazendo um compromisso de gravar alguns outros episódios para suprir, para meio que, mesmo que episódios curtos, tá? Mas para vamos dizer assim, como é que eu posso dizer a palavra? Esqueci a palavra aqui, mas é tipo meio que compensar o que ficou faltando. Claro que não vai compensar, o que passou já passou, mas para ficar menos pior, vamos dizer assim. E tinha muita coisa que eu queria falar, muitas coisas mesmo, mas acabou acontecendo certas situações que me impediu de gravar. Várias coisas, tinha massa para passar. E acabou que não consegui por algumas adversidades, trabalho, tal, cuidar de casa, esse tipo de coisa, né? Mas vamos lá, tem um episódio de hoje e é isso que importa, hoje, aqui e agora. Vamos lá. O pessoal tava observando, né? Observei demais esses últimos dias. Como as pessoas se incomodam assim quando o relacionamento do outro tá feliz, né? Tanto é que essas grandes pessoas, as pessoas que são bem-sucedidas em relacionamentos, vamos dizer assim, elas meio que escondem, né, o relacionamento, principalmente amoroso delas, o network, vida social, esse tipo de coisa. Geralmente essas pessoas não escondem, né? Postam no Instagram e tal, mas a vida amorosa geralmente tem uma fotinha ali, outra lá, tal, bem discreto mesmo, não fala muito sobre como é. E essas pessoas que são bem-sucedidas no relacionamento, né, amoroso, falando de amoroso, nesse caso, né, o amoroso, elas escondem isso da maioria das pessoas e realmente conseguem ter sucesso, né, nessa empreitada que é ter um relacionamento amoroso. Mas, e falando de relacionamentos de ciclo social, amizade, network, negócios, enfim, as pessoas, eu observei demais que as pessoas não gostam. Isso você deve saber também já, mas é porque eu, de fato, te falar a verdade, eu nunca parei para observar esse tipo de coisa. Eu observei nas últimas semanas como as pessoas se incomodam assim com a felicidade alheia. E eu fui parar para pensar, né? Por que as pessoas se incomodam tanto ver uma pessoa que realmente se diz ser feliz, demonstra ser feliz, tá passando essa energia da felicidade? E a resposta assim que eu vejo, que essas pessoas, elas têm inveja, né? Porque elas não conseguem ter por elas não conseguirem, na verdade, alcançar essa felicidade, esse nível de frequência, esse nível de energia também. Elas querem que as outras se igualem a ela. É igual no comunismo. O comunismo é todo mundo igual, lá embaixo, lá na pobreza. Essas pessoas talvez tenham um pouco de pensamento ideológico aí também, né? Porque essa porcaria de
ideologia comunista vem sendo implantada desde quando as pessoas nasceram, vamos dizer assim, né? Desde pequenininho, escola, os pais dos pais, enfim, vem com essa porcaria dessa ideologia desgraçada, passando de geração em geração, mesmo que não seja diretamente, mas indiretamente, através das atitudes, enfim, dos atos, né, do jeito de viver, da maneira de viver, vai passando essa ideologia para frente. E essa ideologia, ela nivela todo mundo igual, só que todo mundo miserável. E é o que eu vejo que essas pessoas miseráveis tentam fazer. Elas tentam igualar as pessoas que estão num nível muito acima delas de energia, numa frequência muito maior. Esbanjam felicidade, dá para ver de longe que elas estão em outra vibe. E essas pessoas querem trazer essa pessoa sempre, elas querem trazer essas pessoas, na verdade, que conseguem ter esse destaque de energia, vamos dizer assim, para o nível delas, para o nível de miséria delas. E esse nível de miséria, como é que eu posso dizer? E quando elas conseguem, porque tem pessoas que conseguem chegar nesse nível de felicidade, transbordar a felicidade, mas não tem estabilidade emocional, não tem inteligência emocional, não é estabilidade que eu queria falar, não, é inteligência emocional para conseguir lidar com certas situações e conseguem trazer essa pessoa que está lá em cima, puxa diretamente para baixo e nivela ao nível de energia delas. E quando essa pessoa que estava lá em cima, com o nível de energia lá em cima, ela é nivelada no nível de energia lá embaixo, que é o mesmo que essas outras pessoas que estavam tentando, e nesse exemplo, conseguiram trazer ela para baixo, essas pessoas miseráveis ficam satisfeitas, vamos dizer assim, porque elas não conseguem nem ter a alegria, mas ficam satisfeitas em ver que a pessoa estava lá em cima e depois caiu. Aí elas sempre falam assim, a maioria, né, que eu vejo: tá vendo? Quanto maior a altura, maior a queda. Quanto maior subiu na árvore, maior o tombo. Esse tipo de coisa assim. Então, se você quer ser um pró na vida, você precisa desenvolver, na verdade. Desculpa, gente. Você precisa desenvolver, na verdade, uma inteligência emocional inabalável. E as pessoas, quando eu falo isso, elas falam: mas como é que eu vou lidar com tanta inveja? Não tem como. Cara, eu vou te falar um negócio aqui. Toda energia que você receber vai ser boa para você. Independente se a pessoa mandou tu pro inferno, te xingou todo, mandou tu tomar daquele lugar, sabe? Jogou todo tipo de palavra ruim, todo tipo de sentimento ruim, ainda que o próprio Satanás apareça na sua frente falando merda. Você tem que canalizar essa energia. A canalização da energia vai... Na verdade, é exatamente isso. Você tem que, mesmo que essa energia seja ruim, porque a maioria aí, você sabe das energias aí no mundo que você cruza, que você transa, vamos dizer assim, não transa sexual, tá, gente? É transar, passar do lado das pessoas, cruzamentos. Você sabe que as energias das pessoas, a maioria são ruins mesmo, não são boas. A maioria das pessoas estão numa frequência baixa. É o que eu já digo nesse podcast aqui: 99% das pessoas no mundo estão assim, mal-humoradas, cheias de rancor, enfim. E você precisa converter essa energia dessas pessoas, canalizar, na verdade, converter. Você tem que
toda energia, você tem que, na verdade, primeiramente você tem que entender que toda energia ela vai ser boa, independente de se a energia é de fato ruim, negativa, vamos dizer assim, ou não. Você tem que canalizar ela. Mesmo que a pessoa te jogou todas as piores, vamos dizer assim, maldições da história da humanidade, você precisa canalizar essa energia. Você não pode deixar isso penetrar no seu coração. Isso, se você deixar, ela vai corromper todos os seus caminhos, todo o seu ser. Se você deixar isso plantado no seu coração, a Bíblia fala claramente: de tudo que você deve guardar, guarde seu coração. E quando você não guarda seu coração, você deixa as pessoas plantarem essas energias ruins, essas coisas ruins, sentimentos ruins, rancor, raiva, ódio no seu coração. E quando você planta isso, tudo que você planta, geralmente ela vai dar fruto. E você vai colher esse fruto. Não deixe as pessoas plantar esse tipo de coisa no seu coração. Você canaliza essa coisa. Se alguma pessoa te xingou, dos piores nomes possíveis que você achar aí na sua cabeça, você tem que falar: essa pessoa não sabe de nada. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu não sou isso que essa pessoa falou. Então, é muito do que você pensa também, não é muito do que falam para você. Ou se falaram, sei lá, chegaram uma pessoa e falou: você é feio, você é pobre. Você vai converter essa energia para ser combustível para você ir atrás de sair da pobreza e deixar de ser informoso, vamos dizer assim, deixar de ser feio, porque tem um monte de tratamentos estéticos aí que nenhuma pessoa mais hoje em dia, se tiver a grana para fazer, consegue ficar mais feio, consegue ficar feia ainda. Então, você precisa converter tudo pode ser a pior energia. Você tem que usar de combustível positivo para você alcançar o seu objetivo. Você não pode esquecer, e para isso você não pode esquecer nunca de quem você é. Você jamais pode esquecer de quem você é. Se você está numa situação difícil, por exemplo, de um término de um relacionamento amoroso, como a gente falou no início desse podcast, não de término, a gente falou de relacionamento amoroso. Se você está numa fase de término de um relacionamento amoroso que durou muitos anos, não se esqueça jamais. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você tem uma carreira, não carreira essa profissional passageira que você tanto corre atrás e prioriza tanto, mas você tem uma carreira espiritual. E essa carreira, ela tem ganhos eternos, não é ganho só na terra. O ganho da sua carreira aí, por exemplo, se você é engenheiro, pode ser o melhor engenheiro do mundo, tá? Você ganhou muito dinheiro, vamos dizer, supor que você ganhou muitos e muitos dinheiro, você é requisitado no mundo inteiro. Beleza, você chegou a certa idade, você vai morrer. Mesmo que não seja por doença ou qualquer outro tipo de coisa, você vai morrer uma hora. E quando você morrer, você não vai levar nada do que você conquistou, porque isso tudo vai se corromper, isso tudo vai deixar de existir. Tudo que você conseguiu conquistar através dessa profissão engenheiro. Mas, tudo de material, né, tô falando. Mas, se você priorizar a sua carreira espiritual, quer ganhar o galardão no reino dos céus, primeiramente ser salvo, né, e depois ganhar o galardão no reino dos céus, que é por meritocracia, e isso é muito pouco divulgado, mas é por meritocracia. Você vai ver que essas coisas da terra não vale a pena investir. Você vai voltar toda a sua vida para o investimento no reino. Não significa que você vai, se eu sou engenheiro, por exemplo, melhor do mundo, eu vou largar a engenharia porque
a minha carreira é só espiritual. Não, lembre-se que você é um ser triuno também, tá? Você tem necessidades físicas, você tem necessidades emocionais, que é da sua alma, e necessidades espirituais, principalmente, porque elas são eternas. Então, para você conseguir cumprir sua carreira espiritual, você também precisa cumprir a sua carreira física, corpórea e sua carreira almática de governo sobre a Terra. Então, você precisa priorizar todas as áreas da sua vida. Você precisa levar a sério a partir de agora. Se você não estava levando a sério, se você estava vivendo a míngua, vivendo a vida deixa-me levar do Zeca Pagodinho, para com isso agora. Você precisa levar a sério todo momento da sua vida. Não vai ser o serão que não brinca com nada, mas você precisa entender que é importante você dar prioridade a tudo que você for fazer, ser intencional, ter uma intenção por trás. Não, vou fazer isso aqui só para fazer mesmo e pronto. Não, que seja a intenção para o reino de Deus, é a minha sugestão. Eu vou parar por aqui porque esse episódio vai ficar grande, né, se eu não parar. Mas eu vou gravar alguns episódios, vai saindo aí, tá? E para ver se compensa. Os episódios vão ser curtos, mas vocês escutem aí e não só escutem, tá? O que eu menos quero é que vocês só escutem. Eu quero que vocês escutem, claro. Isso vá no profundo do seu ser, mas não só vá no profundo do seu ser, que isso mude a sua atitude. E a tarefa de hoje para você parar de deixar implantar coisas ruins no seu coração dentro de você. Você vai começar a canalizar esse tipo de energia e transformar em combustível para você chegar aonde você quer chegar. E se você usar esse combustível para o reino, o maior investidor do mundo vai estar com você. Você sabe quem é o maior investidor do mundo? Se não sabe, tem um episódio meu aí no podcast, é só procurar aí no podcast Matheus Ramos Pro. E tem um episódio sobre investimento. Atrás desse episódio e para trás, né, de hoje, que é dia 1º de setembro de 2021. Antes disso, tem aí um episódio sobre investimento muito bacana também. Vai lá, eu recomendo que você ouça também e faça a tarefa de lá também. Tá bom? É isso aí, galera. Sem mais delongas, para não ficar muito longo também, né? Gosto demais de gravar esse podcast. Foi porque, como eu já expliquei para vocês, foi várias adversidades, mas eu vou compensar vocês por causa dessas adversidades. Vou me planejar melhor e até hoje esse podcast foi só 2 episódios para o YouTube até hoje, dia 1º de setembro de 2021. Mas eu pretendo colocar todos os episódios lá no canal do YouTube também. Mas se você está ouvindo por aqui, compartilha esse podcast com alguém, tá? Está ouvindo um canal de áudio, né? Exclusivamente de áudio. Compartilha. Esse podcast pode mudar a vida de alguém. Quando a vida de alguém muda, e foi você que plantou, isso pode ter certeza que vai ter uma recompensa eterna para você. Tá ok? Então era isso que eu ia falar. Se você tá já assistindo no YouTube, que vai ser bem depois desse dia de hoje, que é 1º de setembro de 2021, vai ser bem depois, porque até meu computador estragou. Deixe seu like. Se você está em qualquer outra plataforma que dá para interagir com like, dislike, comentário, faça. É uma forma indireta de você compartilhar o conteúdo. E quando você compartilha, eu já falei, você está plantando uma semente. Você não sabe o que pode virar essa semente sua. Então faça. Beleza? Não esquece de fazer a tarefa. Isso aí.
que você faça Jesus de fato o Senhor da sua vida. E Lesh Leha.